Vamos lá. Eu acho que isso vai dar tranquilo. Enfim, vamos lá. Acho que isso deve dar. Direito esse volume. E perfeito. Vamos lá. Voltando aqui. E aí, galera? Tudo bom? Vamos começar a codar um pouco. É... Ixi, ó, ela teria que estar mostrando esse monitor aqui. Então eu vou mostrar ele, cara. Enfim. Eu não sei se ele está mostrando aí, mas o desenvolvimento. Opa. Deixa me ver. Ótimo. Está de ver tudo tranquilo. Ah, dá de boa. Perfeito. Eu tenho que aumentar isso aqui. Acho que assim vai dar de ver tranquilo. Bom, agora podemos continuar. No desenvolvimento aqui do aplicativo, esse aqui será um aplicativo de controle de sala de aula, mais ou menos. Nós já temos o nosso Figma completo. Eita, Jesus. Já temos nosso Figma aqui completo para ser desenvolvido. Então, eu estou utilizando como base essa aplicação. Tudo isso aqui nós iremos fazer desenvolvimento em live. Algumas coisas fazer em off, algumas coisas mais chata, mas a maior parte vai ser em live.
mostrando todo o meu desempenho como programador e todo o meu choque de realidade. Depois de um ano fora da mercado de trabalho, na última live, cara, eu fiquei totalmente travado, sem conseguir desenvolver muita coisa, e eu fiquei muito preocupado com isso, e meu desempenho, de forma geral, piorou absurdamente. Então, eu tive um choque de realidade mostrando que, cara, estou desatualizado, e simplesmente esqueci a maior parte dos comandos, tudo que era natural para mim, era como se fosse, fazia parte do cotidiano ali, como se fosse que eu estivesse falando português. Eu tinha esquecido a maior parte das coisas. Mas em off eu fui pegando um pouquinho no código, fui trabalhando um pouquinho no código, então fui relembrando de tudo que eu tinha, tudo que eu estava realmente apresentando aqui para vocês, eu comecei a relembrar. Então começou a ficar mais tranquilo desenvolver. Eu acabei fazendo dois componentezinhos aqui, ó, em off. Ele estava dando um erro na última live. Cara, o input eu estava dando um erro. Então, para vocês terem noção do que realmente estava acontecendo. Agora eu já crio o input de senha, o de e-mail, que no caso aqui já tem a validação de e-mail, depois eu vou criar a validação de e-mail, na verdade. No caso, eu irei estar utilizando o React Form, a validação dos formulários, e o Zod para estar criando a validação, certo? Então, bora lá desenvolver, né? Eu criei apenas poucos componentes. Vocês puderam ver aqui, de átomos eu criei ícones, que aqui seria como se fosse um componente de ícone variável, que no caso a gente poderia estar tanto do Feather Icons, Icons, Ionic Icons e o Material Icons. Dessa forma aqui, eu consigo utilizar os três em um único componente. Cara, isso aqui, antes eu utilizava apenas o Feather Icons, só que às vezes eu precisava de um Material Icons ou então do Ionic Icons, que são diferentes, né? Sendo diferente, era muito difícil de eu estar criando um componente único. Então eu resolvi criar um componente único aqui e poder utilizar de todas as bibliotecas que eu quiser, apenas utilizando aqui o type, certo? Quando eu utilizo o type aqui, eu consigo chamar e invocar ele aqui, ó, na minha tela. Opa, na verdade vai ser no meu componente, icon, type feather icons, que eu estou utilizando aqui, e o nome e a cor que eu quero, o tamanho, tudo certinho, e já consigo estar utilizando. Vocês observarem aqui, ó, senha, eu consigo visualizar ou deixar sem visualização. Por padrão, eu deixo sem visualização. E se a pessoa quiser visualizar, ela clica aqui no olhinho. Então, eu vou estar mostrando mais tarde para vocês como é que está todo esse processo. Mas, por enquanto, vamos continuar o desenvolvimento da tela de login. Agora, como eu já desenvolvi esses dois componentes individuais, de e-mail e de senha, eu gosto de separar esses componentes de e-mail e senha um pouco mais coisa pessoal mesmo, mas de senha realmente é necessário, e-mail nem tanto, mas é bom você estar personalizando ele. E agora vamos estar criando os botões. Aqui agora nós temos dois componentes de botões diferentes para estar criando. O botão primary e o ghost, botão ghost. Então, dessa forma, a gente já vai conseguir completar a tela de login por completo. Ah, Cássio, mas caraca, velho, você vai demorar tudo isso para criar uma tela de login? Não exatamente. Como vocês podem perceber, já cria aqui alguns componentes, e a partir do momento que você está criando esses componentes, a maior parte das telas irão reutilizar esses componentes e você não precisará mais perder tempo criando um de novo. Só invocar ele e já foi. Vou dar um exemplo aqui, ó. O botão que nós iremos criar aqui, ó. Ele está aqui, ele está aqui, está aqui, aqui, aqui. Então,
praticamente todas as telas vai estar utilizando um botão como esse. Então, não é perca de tempo, é realmente reutilização de código. A gente perde um pouquinho de tempo no início para ganhar durante toda a aplicação. Então, é muito vantajoso. É como se fosse um investimento. Bebam água. Eu fico um pouco nervoso de estar gravando em live, mesmo que não tenha ninguém aqui, mas codar frente a uma pessoa, você pode estar errando e simplesmente você tem um medo de errar. E fazendo em live, eu acredito que seja a mesma coisa de estar em uma entrevista de emprego e a pessoa fala, faz tal coisa. Então, para perder esse medo de para entrevista de emprego, eu quero ter essa cultura de fazer as coisas em live, né? E depois eu quero começar a disponibilizar essas lives para vocês também. Por enquanto, eu só fiz as lives e privatizei, mas estamos aí, né? Privatizei não, privei. Essa água tá quente. Mas enfim. é, Vamos lá. Ah, eu esqueci de ligar meu LED. LEDzinho azul. Apesar que vocês não vão ver, mas fica bonitinho aqui na minha mesa. Vamos lá. É, Agora, para a tela de login, que nem eu já tinha falado, falta o botão Primary e o botão Ghost. Para esses dois, vamos estar criando esses componentes. Ó, o botão Primary, ele vai estar utilizando átomos como typography. Então, ele não vai ser mais átomo, ele vai ser mais molécula. Molécula. Deixa eu ver como é que se escreve molécula em inglês. Molécula. Aí. Botão primary. First. Primário. Ah, sim. Interessante. Button primary. O primary button. O primary. Bora lá. Index tsx. Esse é o arquivo principal do React Native. E um button. Oh, button não. Styled.ts. O arquivo de estilo do botão. Para a gente estar criando o botão, eu vou estar criando uma função que vai estar servindo para servir aquele componente React. No caso, a gente vai estar criando a função que ele vai ser como se fosse não, ele vai virar um componente. Export const. Eu não gosto de colocar export default em componente, apenas em telas. É um padrão que eu gosto de utilizar. Button primary. Opa. Button primary. Não é post, é function. Antigamente eu utilizava post, mas agora estou utilizando esse padrão. Opa, foi. Não é necessário colocar o ponto e vírgula no final, mas estou utilizando esse padrão. No React Native ele é bem flexível quanto a esse tipo de coisa, mas é sempre bom você manter o padrão. Se você iniciar um projeto mantendo o padrão, deve continuar utilizando aquele mesmo padrão sempre. Vamos lá. Para que a gente fala assim, ó, essa função aqui, ela vai retornar o componente, a gente vai colocar aqui, ó, return
return. Você não vai abrir chaves se você abrir esses. Cara, como é o nome desse negócio, velho? Espera aí. Eu literalmente esqueci até mesmo o português. Oh, Jesus. Parênteses. Eu tava com medo de falar besteira, mas é realmente uma parêntese. Vamos abrir esses parênteses. Eu esqueci como é que é o nome disso aqui. Esse seria abre e fecha. Meu Deus, os termos completos eu esqueci. Isso aqui seria tags. Pronto. Abrir as tags. Caramba, bem. Lá vamos nós. Olha, mas vamos abrir uma tag aqui. A gente primeiro tem que colocar criar o nosso botão estilizado, né? Vamos lá. Export, post. Deixa eu ver. Container botão. Esse container button vai ser a parte do botão de forma em si, né? Vai ser styled. Opa. Ponto touch. Oxi. Ó, olha, uma observação bem interessante é que quando a gente importa styled aqui, nós devemos estar tá pegando o styled barra native, não styled component sozinho. Senão ele não vai pegar os componentes do React Native, vai pegar do React.js, a biblioteca que utiliza tanto para um quanto para outro. Então, simplesmente a gente ia ficar sem o touch opacity. O touch opacity ele funciona como se fosse o botão, mas não é exatamente o botão. É, porque nativamente o botão a gente utiliza o botão. Mas é uma boa pergunta. Por que nós utilizamos o touch opacity em vez de botão? Tá aí mais um aprendizado, que eu não me lembro mais. Olha, eu simplesmente não me lembro de muita coisa, então, caramba. Vamos lá. O botão é muito limitado. O botão do React Native é básico por design, limitações. Não aceita estilo personalizados do Styles. No caso, quase não funciona. A aparência muda entre Android e iOS. Não tem, no caso, não tem padronização. Vou botar aqui para vocês. Não, no caso, não tem padronização entre iOS e Android. Como ele pega o nativo, ele não aceita muita coisa.
Não permite colocar ícones, textos customizados ou layouts internos. Olha só que interessante. Quando eu fui aqui no código e coloquei esse botão aqui, ó, ele não permitiria que eu colocasse esse ícone aqui dentro, se fosse botão normal. Então, com o Ctrl Opacity eu consigo. Ah, aí, ó. Difícil seguir um design system. Caramba. Olha aqui, ó. A gente consegue colocar texto, consegue colocar estilo. Vantagens. No caso aqui, o TouchOS dá controle total de UI. É só um wrapper de toque. O que é um wrapper de toque? Wrapper. UI, visual UI, feedback, TouchOpacity. Interessante, ó. Padrões de mercado. No caso, a gente sempre utiliza o TouchOpacity para o mercado em si. E o botão só por questão assim, de teste. O mais rápido, mais simplesinho. Ok. Esse eu não sabia. Touch Opacity já não é mais moderno. É recomendado utilizar o Pressable. Pressable. Mais novo e poderoso. Por quê? Controle total de estado. Preset. Hovered Focused. Melhor acessibilidade. Interessante. É uma API mais moderna. Você está começando um novo projeto, prefira com o Press. Interessante, cara. Legado e atual. Meu Deus, cara, eu tô ficando muito velho, mas antes de eu pegar, eu quero saber o que que é isso aqui. Isso nem antes eu sabia o que que é isso. É um componente ou função que envolve outro conteúdo e adiciona algum comportamento que muda o conteúdo em si. Olha, interessante. Pensando de forma simples, imagine o presente. Presente de conteúdo é o text, view, etc. E o wrap é o papel. Não muda o presente, mas adiciona algo, proteção, aparência, algo. Ok. Text, no caso do conteúdo, e o touch opacity o wrapper. Ah, então ele é tipo um papelzinho presente que a gente consegue. O wrapper adiciona toque e feedback visual. Ah, interessante, caramba. Não é só, ó, o wrapper não é só visual. O wrappers também podem adicionar estilos, eventos, lógica, ok, permissões, contexto, regra de negócio. Top demais. Agora eu quero saber que de acha isso, que eu nunca tinha visto. Ah, Cássio, IA não é para você utilizar IA quando está estudando. Gente, IA é para estudar, não é para codar. Quer dizer, para codar também é, mas no caso, quando você for estudar, você não utiliza IA para codar. De duas formas, ou você estuda utilizando IA, ou você não. Ou você está estudando, você vai usar o IA para estudar, ou você vai codar com IA ali e tal, para alguma empresa, para alguma coisa, mas se você não estiver estudando. Porque se você estiver utilizando IA para codar para você, enquanto você estiver estudando, gente, pelo amor de Deus, você vai ficar burro pra cacete. Enfim, é um rapper de intenção que detecta toque, ok? Expõe estado do toque, ok? Permite que o estilo o comportamento. Ok, pressable. Tá. Estilo baseado no
Grande diferencial. Style Pressed. Ok. Uhum. Me parece bastante um Touch Opacity. Ah, estado disponíveis. Passage. Aonde que esse editor multiverso? Ah, caraca, agora sim entendi. Robert. Web, isso aqui é interessante. Teclado, acessibilidade, Focused. A gente consegue colocar o feedback visual avançado. Você controla exatamente o que acontece ao tocar. Melhor acessibilidade, suporte melhor ao teclado, estado de foco, atributos acessíveis. Muito bom. Exemplo profissional de botão reutilizável. Olha, eu não colocaria aqui no Style, mas sim no outro arquivo lá de Style Components. Mas, enfim, já é alguma coisa muito boa. Eu vou tentar utilizar ele no projeto. Vou dar uma olhadinha aqui. Obviamente, já. Pressed. Olha, dá de usar. Vamos lá. Container button. É, vou colocar rigged 100%. Beleza. É, eu vou colocar variável esse rigged. Então, vamos lá. Quais são os principais pontos que eu quero modificar aqui, ó? Olha, eu quero poder controlar o tamanho, apesar de eu conseguir controlar o tamanho dele através de uma div aqui, eu quero poder colocar assim também diretamente no botão. A altura, não, acho que não, porque será? Eu não vou utilizar, então não vou controlar a altura, mas eu quero controlar. Está escrito dentro? É, somente o texto, cor, texto, cor e tamanho. Não vai ter nenhum de nenhuma outra forma, então eu só quero texto, cor e tamanho. Show. Então eu vou criar aqui types props. Eu vou colocar aqui button. Opa, não é pasta. Button props. .ps. Aqui eu vou colocar export type. Button props igual a button props tem? Tem. X. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no Darknet que está depreciado. Não tem autocomplete. Abreviar aqui. Qual é as props padrões
Os do como é o nome do trem? Festival. Vou botar. Festival Props. Muito bom. Native, pronto, perfeito. Era isso que eu estava precisando. No caso aqui, ó, eu vou criar uma props personalizada com Pressable Props e as personalizações que eu quero. No caso, eu quero o tamanho, que eu quero que seja obrigatório. Não, acho que tamanho acho que vai ser padrão 100% e se você quiser, se você quiser, você muda. Sim, eu sempre esqueço como se escreve o edit. String number. Number text. String. E type. Não colocaria o nome aqui de se ele está ativo ou não. Isupdate. Isupdate. Está habilitado. Tradutor me salva, pelo amor de Deus. Está habilitado. Opa. Is enabled. Não, não tem. Boolean. Olha, vou botar como aqui. Hum, é bom botar is. Opa, opa, is enabled, porque pode dar conflito. Text, tá tranquilo. Isso aqui tem que ser minúsculo. Text é obrigatório. Edit, então vamos fazer assim. Pronto. Button props. Onde eu estava mesmo? Isso aqui, pronto. Aqui eu vou importar ele de props type e perfeito. Aqui para mim saber qual foi o edit que ele pegou, eu pego, coloco o cifrão, abro e fecho os chaves e coloco aqui, ó, props. Isso aqui pode ser qualquer nome, mas eu coloco props. Um padrão mesmo. Aí eu coloco props, ponto, list, como é algo que pode ser que coloque ou pode ser que não, eu coloco o operadorzinho ou e coloco 100%. A questão, o sinalzinho de porcentagem eu coloco aqui por fora, não deve ser colocado aqui dentro. Assim a gente consegue sempre ter o padrão que está sempre 100%, mas se alguém quiser colocar aqui, se eu quiser colocar 50%, eu consigo também. Agora, text, quais são os outros, pelo amor de Deus? Opa, is enable. Hum, ah, questão de estar habilitado ou não.
Não é questão de estar habilitado, gente. Se ele tiver des... Opa, 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 isso é importante, habilitado. Tipo, se a gente pegar e mandar uma requisição, ele tem que desabilitar mesmo. Tá correto. Mas e como é que o primary secondary? Secundário. Olha, se ele for o botão primary, ele tem que pegar e ter a cor primária. Vou colocar cola. Mas a propriedade para, tipo assim, diferenciar. Color. Stepler. Opa, isso aqui seria pipe. Pelo amor de Deus. Ai, ai. Vamos lá. Primary. Ou secondary. Pronto. Ah, Cássio, você quer colocar um botão de outra cor? Gente, primário e secundário. Acabou. Só vou estar utilizando essas duas cores. Se eu quiser mudar, eu vou lá no tema e mudo. Então, background. Opa! Meu Deus! Background color. Aí eu tenho aqui. Color, não, isso tá certo. Background color. Vou colocar o cifrão. Props. Color. Primary. Ah, tá certo. Pen, ponto, color. E eu vou colocar um botão aqui. Botão. Deixe-me ver. É, o primer, vou pegar aqui no Figma. Nossa, da onde você pegou essa cor da logo, galera? O ChatGPT colocou.
Colocou não, criou pra mim, né? Neutral. Oxe, que isso? Primer. Não sei como se escreve. Secondary. Agora eu sei. Meu Deus, padrão está totalmente sem padrão. Tem coisa que eu tô colocando aspas simples, tem coisa que eu tô colocando aspas duplas. Isso já não pode. Vamos padronizar. Perfeito. E você vai ter que colocar isso aqui também. Segunda veia. Chato. M.Button.color. Por que esse button está maiúsculo? Pelo amor de Deus, Cássio. Button color ponto primer. Não, vai ser tem ponto button ponto color ponto secondary. Vai ficar bonitinho. Vamos deixar organizado. Tá? Clear, não me deixa fazer isso. Mas esse tá bonitinho também. Vamos lá. Já temos cor. Ah, bora implementar para deixar já vendo, né, velho? Nem implementei nem aqui. Então coloquei o nome ali. A gente fica reclamando da memória e contexto do GPT, então ficou ok, já. Mas quando a gente vai ver a nossa memória RAM interna, é só misericórdia. Ai, ai. Eu tinha que colocar um limite nesse negócio. Mas eu vou colocar daqui a pouco. Mas enfim. Text. O que eu vou receber aqui, Cássio? Vou receber o meu Bluetooth. Bluetooth Props. Ó, pronto. Bluetooth Props. Aí eu tenho text. Quero espiar. Eu tenho text, color, width e. Claro, cara, só você não pode deixar esquecer o on-press, cara. On-press. Aqui o negócio. O botão vai ficar sem o on-press. White. Ah, Jesus. Jesus. Tá reclamando aqui, Cássio. On-press, on-press, on-press. Ok. Acabei de sair de lá. Is enable. Ok. Text call enable press, beleza. Tranquilaço, tranquileba. Aqui você vai ficar reclamando até eu colocar o on press.
Na verdade, se eu colocar um press, mas... On press. Full. Beleza. On press. Width. Hum, rest. Deixa assim. Por enquanto, bola. Width. Meu Deus, aí não acertei o nome. Mas, não, só sou burro mesmo. Eu coloquei. Acho. O texto eu não precisava, mas essa não precisa. Aqui, vamos lá. Primário button. Vou colocar lá na tela de login. Hum, Cássio. Cássio. Será que eu coloco de que forma aqui? Children? Vou colocar o children. Será que tem? Como é que tem? Que é esse text? Eu estava viajando legal aqui. Mas... Vamos deixar isso aqui bonitinho. Opa. Ah, tá. Você acha que tá legal? Não, tá dando agonia. Pronto, assim tá melhor. Assim, nós sabemos que aqui é o último props e que aqui é daqui de dentro. Vamos lá. Dessa forma, login. Eu já coloquei aqui, vai ser. Oi. Ah, é verdade. On press. Enfim. Console.log. Show de bola. Eu colocaria ali. Tá bom, vamos lá. Ainda não coloquei. Ok. Tá. Será que tá? Não está. O hot reload ligado, Cássio. Muito bem. Falar enquanto roda é um tanto quanto estranho,
Mas definitivamente acho que todos os programadores fazem isso. Beba água. Meu Deus, velho. Ele se conectou. Vai estar aqui para você correto. Tô com um torcicolo aqui, o pescoço todo travado. Pior que eu não perguntei pra você se. Oh, Jesus amado. Tá maluco? Ah, agora conectou. Tá dizendo aqui. Ah, Handish. Ok, deixa eu ver. Eu acho que é porque eu coloquei isso aqui. Mas se eu colocar um. Ah, deixa eu testar um negócio. Eu botei typography ou foi para? Typography. Ok, type, eu vou dar. Ih, rapaz. Funcionou? Funcionou. Pode fazer isso? Não. O que eu vou fazer antigamente? Vez ou outra eu vou fazer isso, de tipo, pegar como base uma aplicação antiga, que às vezes eu estou fazendo o quê? Então, às vezes eu me pergunto se eu tenho algum tipo de Alzheimer, porque, pelo amor de Deus, input, não, é button, vamos lá aqui, button primary. Ah, verdade, caramba, acabei de me lembrar que tem que ter o de loading, background color, text color, isso é importante. Rapaz, eu acho que eu vou usar um padrão antigo, que é o seguinte: size, beleza. Parágrafo. Hum, ué, velho, por que que deu erro? Tá certo. Parágrafo. Tipo, eu tô utilizando um novo termo que é typography. Ok. Calma. Vamos lá, Cássio. Typography. Hum, tá. Is loading. Tá, vamos lá. Activity indicator. Esse loading. Vamos adicionar o loading. Tá reclamando aqui pelo menos disso. Is declared on type attribute. Ah, tá, vamos lá. Depois funciona para mim. Deixa eu ver aqui, é esse. Galera, sempre que for pesquisar algum erro, não só copia o erro, coloca na IA e, e copia o resultado. Realmente lê o que está escrito ali. Entenda. Eu não entendo inglês, então.
Isso aqui tá meio complicado. Isso é bem comum no React Native com Pressable. Então, direto ao ponto. Você está passando algo que pode ser duas coisas diferentes. O TypeScript apenas espera o React Node. O problema é que uma função não é um React Node. Beleza. Onde isso normalmente acontece? Ok, tá certo. Opa, esqueci de mostrar para vocês. Ah, state pressionado ou normal. Ok. Hum, Vou botar com esse script reclamando. Que palhaçada, velho. Mas bora lá. Deixa eu ver se eu entendi direito. Esse load, boolean, que utilizava isso aqui mesmo. Rest. Meu Deus. Opa, opa, opa. Que hit feio, nossa. Esqueci de utilizar o resto. Mas a questão do medo, e aqui seria is loading. Seria como. É, ok. Aqui dentro teria que ser diferente de loading. É, para ver se isso aqui funciona com Load Plus. Antigamente funcionava. Hum, um parágrafo. Mano, que bugado. E eu tenho apenas 7 minutos até eu ter que tomar meu banho e ir pra academia. Olha só que maravilha. Olha só que legal. Véi, eu tô apanhando pra fazer um botão. Um botão. Mas o bom é que eu vou realmente entender as bases de novo.
Isso aqui é só mesmo erro de tipagem. Mas se for para utilizar o TypeScript, que realmente é tipo direito. Eu vi lá que tinha como fazer uma tipagem diferente, mas eu quero entender por trás, né, do porquê ele está realmente pedindo isso aqui. Mas por enquanto só vou ignorar, eu vou terminar a utilização. Pelo menos isso eu tenho que terminar hoje. É, deixa eu ver o nome que o edit, não, border, border radius, ponto, Newton, ponto, border radius. Eu esqueci de botar o PX. Mas tudo bem. É, aqui eu vou botar Revit, RF Value 49 PX. Opa, muito errado. Show de bola. Agora nós temos aqui Visual Content Center, Align Eye Center, opa, Center, Typography, Hollow, é bom colocar apenas aquelas duas cores, então, é, opa, is primed, Hollow, primed, então você vai colocar, ai Jesus, olha aí, tema, cara, ter tema muito bom. Newton.color.primary. Não, isso aqui. No caso, second. Pronto. Olha que maravilha. Cara, com o tema, tudo fica padronizado. Ai, Jesus. Text color, cara. Tu é burro. Isso aqui não seria color, seria background color. Então, um macetezinho para corrigir em larga escala. Cadê eu tá aqui? Agora sim, esse colocar o color. Não, text color no caso. Text color. É, isso é inverter. Opa, na verdade, acho que os dois é branco. Deixa eu ver aqui não. Nossa, que crocante.
Que crocante. Figma, tudo é branco. Então, não rola. Pior. Tá bom, Cássio. Consciência. Eu vou criar uma cor branca aqui. Cara, agora eu só preciso criar dentro de typography o peso, velho. Eu esqueci de colocar peso no typography. Até agora tá funcionando. Apesar que tá bem. O Bluetooth está bem, como posso dizer. Qual a propriedade? Ghost Action? Não. Visível. Visível. 0.5. Era isso mesmo? 0.1. Meu Deus. 0.9. É a mesma bosta. Um, vou mais rápido aqui. Deixa eu ver. Button. Touch opacity. Eu falava isso, então qual é a propriedade do. Poxa, por que eu coloquei touch opacity? Era. Pressable. Vou perguntar ao chat. Qual é a propriedade do Pressable? Ele comprova o quanto ele fica transparente. Me diga aí, Satya, chat. É o Pest. Oxi. É o Pest 0.2. Opa. Na verdade é Active Opacity. E não vai ser aqui. Eu estou louco? Me diga aí, eu estou louco? Sim, eu estou louco. Pressable não tem Active Opacity. Controle por transparência via Styles. Como assim, velho? Opacity. Tá, vamos lá. Styles, Preset. Eu não creio um trem desse não, gente. Pelo amor de Deus. Você vai lá, melhora o treco e reduz o outro.
Ai, ai. Mano, que viagem muito louca é essa, velho? É sério isso? Ai, meu Deus, ó. Vamos lá pro Pax. Criando um Pressable estilizado. Aqui a gente vai pegar Styled com Point, Styled, Const, Styled, Pressable, é, ok. Express Boolean. É, loucura isso aqui, tá? Beleza. Aí você já tem o preset e aí você coloca o style aqui dentro. Aí, pra que complicar isso, velho? Na moral, vamos lá. Deixa eu me ver se eu entendi o bagulho. Ó, se eu tiver aqui, ó, é, eu tenho que pegar o Pressable. Na verdade, vou aumentar isso aqui. Se me encher muito saco isso aqui, eu vou passar pro Touch Opost de novo. Touch, importado. Ponto, attach. Sei lá o nome desse trem. Foi. Como vocês podem perceber, assim, eu não fiquei muito felizinho com essa questão aqui, não. Opa, e aqui não é ponto. Já foi. Ahn, vamos ver aqui para ver se dá certo. Bom, eu acho. Pressed, vou olhando. Meu Deus, cara. Pelo amor de Deus. Tá, vamos lá. Pressed, é nada que isso aqui funciona. Quando foi que o React Native virou isso aqui, velho? A peste.
Hospedagem. Vamos lá. É nada. 8. É, realmente é nada, porque não funcionou. Ah, Jesus amado. Vamos lá. Eu vou copiar isso aqui. Simplesmente não funciona. Não gostei. Simplesmente muita firula para pouco resultado. Se caso um dia eu precisar, pode até ser que eu use esse Pressable, mas Touch of Test. Simples, rápido, fácil, bonito. Agora esqueci qual é que eu uso do Touch of Test. É o Activity Opacity. Não é aqui. É 0.3. 0.3 eu curto muito. Então dá para 0.7. Olha que lindo, olha que maravilha. Simples e fácil. Activity Opacity. Acabou. Acabou. Você tem que resolver isso aqui. Mas isso vai ficar para o próximo episódio. Porque agora eu tenho que ir para academia, galera. Mais tarde para a igreja. Então, tá aí uma live de quase 3 horas. Eu apanhando para o React Native para fazer literalmente um botão. Sim, eu estou realmente triste com o desempenho que eu estou atualmente no React Native. Isso aqui era por volta de, sei lá, uns 10 a 15 minutos para ser feito. Né? Punhar menos, mas tipo assim, mãos humanas, 10 a 15 minutos era o ideal para realmente ficar pronto isso aqui. Caramba, velho. 2 horas e meia. Vamos ver uma métrica de desempenho para os próximos episódios. Ah, vou até trocar o nome do rolê. Foi. Vou colocar como 0. Já salva esse aqui. Mas, galera, valeu por ter assistido. Se inscreve no canal. Vamos acompanhar essa saga do Foda Fofo.